Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é como o sistema imune reage à inflamação. E o objetivo dessa aula é dar informações básicas sobre a diferença da imunidade inata e adaptativa, a função das células imunes e mostrar a diferença entre inflamação aguda e crônica. O sistema imunológico é dividido em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Quando nascemos, todas as células do sistema imune são produzidas e maturadas na medula óssea, exceto os linfócitos T, que são produzidos na medula óssea, mas a maturação acontece no timo. As células-tronco são divididas em mieloides e linfóides, e todas as células do sistema imune inato têm origem mieloide, exceto as células natural killer, que têm origem linfóide. As células mieloides são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e os monócitos, que são células do sangue. Quando os monócitos entram no tecido, eles se diferenciam em macrófagos, que são células apresentadoras de antígeno. Os monócitos também se diferenciam em células dendríticas, que apresentam o antígeno nos linfonodos. As células linfóides são os linfócitos T, que são divididos em auxiliares reguladores e citotóxicos, e os linfócitos B, que produzem anticorpos. Quando ocorre uma inflamação, as primeiras células que chegam no local são as células do sistema imune inato. Quando essas células não conseguem resolver a inflamação, os macrófagos e as células dendríticas apresentam o antígeno para os linfócitos T, que preparam uma resposta imunológica específica para cada antígeno. E depois os linfócitos B produzem os anticorpos. Então, resumidamente, o sistema imune inato é a primeira linha de defesa do corpo, tem uma resposta rápida e inespecífica. Algumas células fagocitam o patógeno, como os neutrófilos, macrófagos e células dendríticas. Não tem memória e avisam o sistema adaptativo por meio das células apresentadoras de antígeno. E o sistema imune adaptativo tem uma resposta lenta, produz uma resposta imunológica específica para cada antígeno, tem memória imunológica que protege o corpo se o mesmo patógeno atacar novamente e produz anticorpos. Vamos ver agora as principais funções das células do sistema imune inato. Os basófilos têm semelhanças estruturais e funcionais com os mastócitos. Essas células também participam dos processos alérgicos, mas como elas são escassas no sangue, alguns estudos sugerem que elas deveriam servir como células reguladoras ao invés de células efetoras. Os mastócitos participam dos processos alérgicos e liberam mediadores inflamatórios, como a histamina, por exemplo. Os eosinófilos atuam nas infecções parasitárias e os neutrófilos são as primeiras células que chegam no local da inflamação. Essas células liberam quimiocinas e citocinas e fagocitam o patógeno. Os monócitos são células sanguíneas. Quando acontece uma inflamação, os monócitos se infiltram no tecido inflamado e se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos também liberam quimiocinas e citocinas, fagocitam o patógeno e apresentam o antígeno para os linfócitos T. Além disso, eles participam na reparação do tecido. E, finalmente, as células dendríticas, que capturam o antígeno nos tecidos periféricos, mas a apresentação do antígeno ocorre nos órgãos linfóides. Agora vamos ver as principais funções das células do sistema imune adaptativo.
Depois que os linfócitos B são ativados, eles se diferenciam em plasmócitos. Essas células foram expostas ao antígeno e são elas que vão produzir e secretar anticorpos. Os linfócitos T CD4, eles iniciam a resposta imunológica, e os CD8 são os citotóxicos, que exterminam as células tumorais e as células infectadas por patógenos intracelulares. As células natural killer, nós comentamos anteriormente que elas são células de origem linfóide, mas elas pertencem à imunidade inata porque a resposta dela é muito rápida. Essas células exterminam as células tumorais e aquelas células infectadas por patógenos intracelulares. Esse é um exemplo básico de uma inflamação aguda na pele. Aqui ocorreu a penetração de um objeto cortante que provocou uma pequena lesão. Alguns patógenos, como bactérias, se infiltraram no tecido e deram início a uma resposta inflamatória. Inicialmente, os mastócitos liberam estaminas e outras aminas vasoativas que provocam vasodilatação nos pequenos vasos locais. A vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo no local afetado e outros mediadores, como algumas proteínas do plasma, aumentam a permeabilidade vascular, como, por exemplo, a bradicinina, que é um peptídeo vasodilatador. Os macrófagos residentes no tecido, eles são ativados e liberam quimiocinas e citocinas. As quimiocinas atraem as células imunes que estão nos vasos sanguíneos para o local da inflamação. E esse processo de migração das células em direção a um gradiente químico é chamado de quimiotaxia. Os macrófagos também liberam citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e IL-1-beta, que também têm função quimiotáxica. Os neutrófilos são as primeiras células que chegam no local da inflamação e também liberam quimiocinas e outros mediadores inflamatórios. Então, as células do sistema imune que participam da inflamação aguda, pelo menos as principais, são os mastócitos, os macrófagos residentes, os neutrófilos infiltrados e os macrófagos infiltrados. Finalmente, neutrófilos e macrófagos fagocitam os patógenos e o tecido é reparado. Nessa fase da inflamação, os macrófagos mudam o fenótipo e passam a liberar citocinas anti-inflamatórias e outros mediadores que ajudam na recuperação do tecido. Em resumo, os três principais eventos da inflamação aguda são a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular e a migração de leucócitos para o local da inflamação. Se a resposta inflamatória aguda falhar na eliminação do patógeno, ou seja, se a inflamação persistir, as células apresentadoras de antígeno apresentam o antígeno para os linfócitos TCD4. O que caracteriza a inflamação crônica é exatamente essa interação entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Essas são as principais características dos processos inflamatórios. A inflamação aguda é causada por patógenos, radiações, agentes químicos e traumas mecânicos, enquanto a inflamação crônica é causada pela persistência do estímulo inflamatório ou por doenças autoimunes. A duração da inflamação aguda é de horas ou poucos dias, enquanto a crônica é de meses ou anos. O desfecho da inflamação aguda é cicatrização com restituição do tecido,
formação de abscesso ou cronificação. E o desfecho da inflamação crônica é destruição tecidual e fibrose. Se você gostou, inscreva-se no canal. Muito obrigada e até a próxima aula.